apesar de haver divergências, uma coisa não pode ser polêmica. Quem não crê em Cristo não é povo de Deus. Isso é óbvio. Qualquer outra, não interessa a visão que seja, isso é heresia. Crer que alguém pode ser salvo sem crer em Cristo, não é possível. Não é possível. A salvação é pela fé. A salvação é pela fé. Os eleitos são salvos e Deus, o meio que Deus opera isso é por meio da fé. Jesus disse para os judeus: quem não crê em mim, quem não crer em mim, está condenado. Ele disse isso para os judeus, lembra? João Batista. Os judeus se aproximavam de João Batista e diziam: nós somos filhos de Abraão. E aí João disse assim: e daí? Deus pode suscitar dessas pedras aqui, filhos de Abraão, produzir frutos dignos de arrependimento. O que ele está dizendo é: meu amigo, vocês vivem como ímpios. Não é porque vocês têm uma relação natural com Abraão que vocês de fato são o Israel de Deus. Não é, vocês são ímpios. Paulo em Romanos 9. Paulo em Romanos 9 está respondendo a seguinte pergunta: a palavra de Deus falhou? Por quê? Deus havia prometido salvar o seu povo, mas havia muitos judeus que não criam em Cristo. Então havia pergunta: a palavra de Deus falhou? E Paulo responde: óbvio que não. Em Romanos 9,6, Paulo diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Olha, essa frase é fundamental. Nem todos os que são de Israel, do Israel natural, são de fato israelitas. E ele começa a dar alguns argumentos. O primeiro: Abraão. O povo de Deus não são os descendentes de Abraão? É, mas veja bem, a promessa de Deus. Qual era o filho da promessa? Abraão tinha mais de um filho. Isaac e Ismael, né, no começo. E os dois faziam parte da promessa? Não. Qual era o eleito? Isaac. Qual era o filho da promessa? Isaac. E aqui a gente tem algo muito interessante. Mais uma vez a questão da fé. Como que Abraão teve os dois? Abraão era estéril, ou melhor, Abraão já estava velho, e nada de ter filho, nada de conseguir ter filho. A Sara falou: tem um filho aqui com a minha escrava, Agar. E ele vai lá e dá o seu jeitinho humano e acaba tendo um filho. E aí Deus diz: não, esse não. Inclusive, Ismael, aí os árabes são descendentes de Ismael, e a profecia bíblica já falava, né, do conflito. É impressionante a Bíblia, né? Mas enfim, Abraão então tem esse filho com Agar, com a sua escrava. Mas esse não é o filho da promessa. Quem é o filho da promessa? É o filho que surge de um milagre. Abraão já velho, ele e sua esposa estéreis, e mesmo assim eles têm um filho. Fruto do quê? Fé. Já indica quem é o eleito. Os eleitos são esses, os que caminham como Abraão caminhou, pela fé. É o que Paulo diz, que Abraão foi o pai da circuncisão. Isto é, daqueles que não são apenas circuncisos. A circuncisão era o símbolo clássico do judaísmo. Abraão é o pai da circuncisão, isto é, não apenas daqueles que são circuncisos, mas também que andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Que coisa, tá vendo? A circuncisão é o símbolo do judeu. E aí Paulo está dizendo: olha, teve gente que não era circuncidado, mas teve a pisada da fé de Abraão, nosso pai. Opa! Paulo está dizendo que mesmo aquele gentio que teve fé como Abraão teve, esse é filho de Abraão. Paulo repete isso aos Gálatas. E é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Quem é o Israel de Deus? Quem é de fato? Aquele que crê. Então, o verdadeiro judeu é todo aquele que crê. Deus não tem dois povos, uma esposa e uma concubina. Deus tem um povo só. Um povo só. Isso é tão verdade que Paulo, ao falar desse tema em Romanos, ele diz que os gentios foram enxertados na oliveira. Que estava ali, a oliveira, ele chama a oliveira de Israel, e os gentios foram enxertados. Está vendo? Deus não tem dois povos. Deus tem apenas um povo, que é todo aquele que crê. Agora, obviamente, isso não significa... Então, assim, tem um judeu lá, 40 anos lá, ele não crê em Jesus. Ele é o povo de Deus. Não, ele não crê. Agora, isso não significa dizer que Deus ainda não tenha... Que Deus se encerrou. Deus não tem mais nenhum plano com o Israel natural. Deus ainda tem um plano com Israel. Tem sim um plano. E aí alguns até acreditam na questão até escatológica, que é aquela passagem lá em que Paulo fala em Romanos, em que ele diz assim: olha, se a queda de Israel
trouxe vida aos gentios, o que será então a reconciliação de Israel, se não vida dentre os mortos? Como que muitos interpretam essa passagem? Que uma conversão em massa dos judeus seria um dos últimos sinais aí da vinda de Jesus Cristo. Eu acho que é isso mesmo, mas enfim, ainda que a gente tenha dúvida, o próprio R.C. Sproul diz assim, esse texto, pelo menos uma coisa ele está dizendo, que Deus não encerrou a sua obra com Israel, que Deus tem alguma coisa ainda com Israel. Então, primeiro, vamos lá, é crente aquele que crê, esses eleitos aí que creram, essa é a base da salvação, é a fé, é o fato de que o homem teve fé. Isso é a grande evidência, vai melhor dizendo, a evidência da salvação. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. E, obviamente, ele pode eleger qualquer um, ele faz o que ele quiser. Agora, estamos aqui nessa terra, que nem o Israel que está lá agora. Lá. Você olha para ele e fala, você é crente? Você é crente? Não. Então não é eleito. Não é eleito. A evidência de que foi eleito é a fé. É a fé. Mas, então dizer isso, que só é salvo aquele que tem fé, não significa dizer, então, que Deus encerrou o seu trabalho com Israel. Tudo isso que está acontecendo é uma coisa muito triste, é óbvio que é muito triste, mas no final está tudo aí debaixo do controle de Deus, como Jesus já falou lá em Mateus também, que haveria guerras, é chamado disso, né, o princípio das dores. É interessante quando Jesus fala sobre isso, sobre questão de guerra e rumor de guerra, porque na época em que Jesus fala sobre isso, havia uma paz romana ali, né, os romanos dominavam, ninguém imaginaria quem vai levantar contra os romanos. E, enfim, a história do mundo tem sido exatamente como a Bíblia declara, né? Impressionante como que as profecias bíblicas, a cada dia elas se cumprem. A cada dia se cumpre mesmo. E o próprio Israel, né? Que Deus daria a terra para Israel. E está aí, Israel está aí. Quem imaginava? 1800 anos depois, Israel eles acabam voltando para sua terra. É assustador as profecias bíblicas se cumprindo. E quem podia imaginar, né? Um povinho daquele tamanho tão minúsculo sobreviver. Como eu disse, lá em Romanos, Paulo fala que está mostrando ali claramente que Deus ainda tem uma obra na vida do Israel natural. E para que isso aconteça, Israel tem que estar vivo. É assustador, gente. Que culturas poderosíssimas como os romanos, os gregos, os babilônicos, sumiram. Sumiram. E Israel preserva a sua cultura. E mais, preserva a sua cultura estando espalhados pelo mundo. É assustador. É assustador. Como eu disse nesse vídeo aí que eu recomendo que vocês assistam, o vídeo que eu fiz ontem. Perguntaram para um teólogo a prova da existência de Deus ou de que o Deus bíblico é o Deus verdadeiro e ele disse, os judeus. Os judeus estarem vivos é uma prova inequívoca. Porque se Deus ainda tem algum projeto com eles precisam estar vivos para que Deus cumpra. Se Deus ainda quer salvar judeus, eles precisam estar vivos. Então é assustador. É assustador que esse povo perseguido sistematicamente esteja de pé. Isso já é uma prova inequívoca de que a Bíblia é a palavra de Deus.